Passamos agora à discussão dos aspectos radiológicos da embolia pulmonar nos exames de tomografia computadorizada de tórax, que é o principal exame para o diagnóstico da embolia. A embolia pulmonar é consequência da doença tromboembólica venosa, é uma importante causa de mortalidade e morbidade dos pacientes internados. Nos Estados Unidos, é a terceira causa mais frequente cardiovascular de mortalidade nesses doentes. Fatores de risco podem ser classificados em genéticos adquiridos e ligados a estados de hipercoagulabilidade. Fatores adquiridos, por exemplo, importantes são doença oncológica, pacientes imobilizados na cama e doentes em pós-operatório. E fatores ligados a estados de hipercoagulabilidade, podemos citar a administração contínua de drogas, como estrogênio, doentes do sexo feminino fazem uso de anticoncepcional, e também estados em que você tem uma coagulação intravascular disseminada. O mecanismo é pela presença, formação de um trombo venoso fora da região torácica, em geral em membros inferiores e pelve. Esse trombo ele pode se desprender e causar oclusão aguda na artéria pulmonar principal ou em seus ramos, o que leva a um quadro de embolia com repercussão hemodinâmica muito importante e às vezes associado à parada cardiorrespiratória. Ou, de forma mais comumente, esse trombo ele pode se fragmentar em vários microêmbolos que ocasionam oclusões em vasos periféricos arteriais do pulmão. Essas microoclusões levam a um estado de uma alteração ventilação perfusão com hipoxemia e mais vasoconstrição dos pequenas arteríolas que já se encontram ocluídas. A consequência disso é uma sobrecarga do ventrículo direito, com dilatação desse ventrículo direito. Ele aumenta de tamanho e causa um rechaço do septo interventricular associado, o que leva a uma diminuição da capacidade do ventrículo esquerdo, ele se enche menos e aí você tem um quadro de hipotensão importante. O quadro clínico, em 2/3 dos casos, pode ser assintomático doente, ou então apresentar sintomas inespecíficos como tosse, dispneia, hemoptise, quando se associa a infarto e dor pleurítica. Esses são dois gráficos mostrando à esquerda, em vários locais do mundo, o aumento da detecção de casos de embolia pulmonar consequente à melhora tecnológica dos equipamentos radiológicos, principalmente a tomografia computadorizada, que é o método de escolha. E aqui à direita, a diminuição da mortalidade ao longo do tempo, também em vários locais do mundo, associado ao melhor diagnóstico e também tratamento dos casos de embolia pulmonar. Em relação aos métodos de investigação, além da tomografia, que é o método de escolha, padrão ouro, nós temos várias outras ferramentas que podem auxiliar ou em algumas situações substituir a tomografia quando ela se encontra contraindicada para o diagnóstico da embolia. O dedímero é um parâmetro, é um exame laboratorial em que você mede o derivado da plasmina que se encontra aumentado em casos de embolia pulmonar, em casos de trombos. E esse dedímero ele tem um alto valor preditivo negativo e uma alta sensibilidade. Então, nos casos em que você tem situações pré-teste de baixa probabilidade, isto é, quando você conjuga parâmetros clínicos e fatores predisponentes por meio de scores e chega à conclusão de que existe uma baixa probabilidade desse doente ter embolia pulmonar, você pode utilizar o dedímero para poder fazer uma triagem. Se o dedímero ele é negativo, ele se encontra abaixo do limite do normal, você pode descartar com tranquilidade a possibilidade de embolia pulmonar. E quando ele é positivo, nessas situações de pré-teste com baixa probabilidade, é indicativo de se fazer a tomografia
computadorizada. Nos casos em que o pré-teste, a probabilidade de pré-teste ela já é alta, isso é indicativo do doente já ir direto para a angiotomografia para pesquisa de embolia pulmonar. A tomografia ela sempre vai ser realizada utilizando-se injeção em bolo do meio de contraste. É importante que os parâmetros técnicos estejam bem amarrados para que o diagnóstico ele possa ser feito. Então, a concentração do meio de contraste no interior da artéria pulmonar ela tem que ser adequada, de preferência a densidade medida na artéria pulmonar, no tronco, tem que ser acima de 211 unidades Hounsfield, que permite a detecção de casos de embolia crônica e aguda. Deve haver a menor quantidade possível de artefatos consequente à opacificação da veia cava inferior. Então, quando você realiza o exame com um tempo inadequado de injeção do meio de contraste, muitas vezes você encontra a opacificação forte também da veia cava, e isso gera artefatos que prejudicam a análise, pesquisa de trombos naquela região do tronco ou das partes principais direita e esquerda da artéria pulmonar. Outro fato que prejudica também a pesquisa de êmbolos são artefatos de movimento, mas isso com os tomógrafos de tecnologia recente, isso tem sido mais difícil de acontecer. E outro protocolo que se pode utilizar quando você emprega tomógrafos de dupla energia, que é uma tecnologia muito recente de emissão de duas fontes de raio-x para subter várias imagens que podem ser combinadas ou não para se detectar algum tipo de situação anormal. Então, nesses tomógrafos de dupla energia, a gente consegue obter mapas de perfusão do iodo, o que possibilita que eu identifique áreas em que existe hipoperfusão consequente à presença de um êmbolo num determinado segmento da árvore, da ramificação arterial pulmonar. Então, a tomografia ela pode ser útil de duas maneiras. Primeiro, pela angiotomografia, em que eu vou verificar sinais diretos da presença de um êmbolo, e segundo, pela análise dos mapas de iodo, em que eu vou ver se existe hipoperfusão consequente a um êmbolo. Além disso, uma outra vantagem da tomografia é que ela é um exame bastante rápido, hoje em dia acessível em diversos locais, em hospitais grandes principalmente, e ela me ajuda a descartar outras causas de síndromes agudas torácicas que não sejam consequentes à embolia pulmonar. Causas em que eu tenho situações de pneumonia, eventualmente também doença coronariana, alterações no compartimento pleural, com derrames, etc. A medicina nuclear, hoje em dia, ela tem um papel mais secundário, porque os parâmetros que a gente conseguia analisar pela medicina nuclear, a gente consegue ver hoje em dia muito bem também pela angiotomografia e pelos mapas de perfusão. Inclusive, existem trabalhos mais recentes fazendo também avaliação da ventilação por tomografia computadorizada. A ultrassonografia é um método complementar. Muitas vezes o paciente ele tem uma alta probabilidade pré-teste para embolia pulmonar, só que o exame, por uma série de razões, ele é negativo. Então, isso me autoriza a pesquisar membros inferiores por meio de compressão de vasos, principalmente na fossa poplítea e pelve, região inguinal, à procura de êmbolos em membros inferiores, à procura de trombos em membros inferiores. A existência desses trombos no paciente com alta probabilidade de embolia também me autoriza a fazer anticoagulação. A ressonância magnética é um exame que ainda sofre muito por causa dos artefatos de movimento. É um exame menos disponível, que leva mais tempo a ser realizado. E a angiografia era o padrão ouro antigamente, antes da melhora dos exames de tomografia computadorizada, com protocolos de angiotomografia, e era utilizada muitas vezes como
procedimento adjuvante para a realização de intervenção, isto é, trombectomias. Aqui um gráfico mostrando, um organograma mostrando em situações de probabilidade de pré-teste baixa para a embolia, o uso do dedímero. Se ele é negativo, entre aspas, abaixo do valor normal, eu posso descartar a possibilidade de embolia. E quando ele, numa situação pré-teste baixa, de baixa probabilidade, ele é alto ou muito alto, eu já encaminho esse paciente para o setor de radiologia para se fazer a angiotomografia pela possibilidade da existência de um diagnóstico de embolia pulmonar. A radiografia de tórax, eu não comentei, mas ela serve muito mais para descartar situações, outras que não sejam consequentes à embolia pulmonar, do que para fazer o diagnóstico da embolia propriamente dita. Mas alguns sinais podem estar presentes já no exame radiológico convencional. Opacidades e consolidações consequentes a infartos pulmonares, isso é mais na periferia. E um dos sinais desse infarto é o sinal de Hampton, que é uma opacidade em cunha subpleural. O sinal de Westermarck representa a oligoemia, consequente à obstrução de um segmento da artéria pulmonar, isto é, uma área do parênquima em que eu vejo uma transparência aumentada pela pobreza de vasos. O sinal de Fleschner é consequente ao alojamento de um trombo num vaso de grande calibre na artéria pulmonar principal, por exemplo, ou nos ramos direito ou esquerdo, em que eu vejo ela engurgitada e muitas vezes com os vasos amputados distal a essa artéria engurgitada. E derrames pleurais também são frequentes, sinais que acompanham tanto no raio-x como na TC os casos de embolia pulmonar. Aqui nós vemos um exemplo da literatura mostrando, olha, aquele sinal do engurgitamento da artéria pulmonar em virtude da presença de um êmbolo alojado ali naquele local. Mesma coisa aqui. Um outro caso em que você tem um engurgitamento, olha, de um ramo da artéria pulmonar principal, consequente ao alojamento de um êmbolo, isso pela radiografia de tórax. Na TC, que é o exame mais importante, nós temos diversos sinais que podem estar presentes na embolia pulmonar aguda, que é o que interessa nessa discussão que nós estamos fazendo. Então você pode identificar o êmbolo propriamente dito no interior do vaso, ele delineado perifericamente pelo meio de contraste, ou então preenchendo todo o calibre da artéria pulmonar em que se encontra acometido. Esse vaso ele pode estar aumentado de tamanho em virtude do alojamento do trombo. Esse trombo ele pode se prender perifericamente à parede do vaso, então você tem a identificação de uma falha de enchimento na parede, adjacente à parede do vaso. Em geral, essa falha de enchimento ela faz um ângulo agudo com a interface mural. Isso é uma característica dos trombos agudos, diferentemente dos trombos crônicos, que fazem um ângulo obtuso. Esses trombos crônicos também cursam com redução do calibre do vaso, calcificação do vaso acometido, a diminuição da vascularização daquele segmento que se encontra cronicamente ocluído e presença de alterações na arquitetura do pulmão, como bronquiectasias, bandas parenquimatosas e atelectasias. Isso nos casos crônicos. Nos casos agudos, aqueles sinais que eu comentei. E existem sinais também associados a essas alterações periféricas, que são os critérios de gravidade, em que você vai ter um aumento do diâmetro do ventrículo direito em relação ao esquerdo. Então, normalmente, quando você tem uma relação VD-VE maior do que 1, isso é um sinal de que existe um quadro de embolia pulmonar importante e que tem um prognóstico ruim a curto e médio prazo. A medição do calibre do tronco da artéria pulmonar também é outro critério
critérios de gravidade. Em geral, esse calibre normalmente ele pode chegar até 29 milímetros. Acima disso, eu considero como um calibre aumentado, que pode ser consequente à embolia pulmonar. E o rechaço daquele septo interventricular também é um outro critério presente nos casos graves de embolia pulmonar aguda. Uma situação que eventualmente acontece em exames de rotina, às vezes até mesmo ambulatoriais, é quando você detecta um êmbolo isolado em artérias subsegmentares no parênquima pulmonar, sem que haja evidência de trombo em vasos mais centrais, ou até mesmo trombos em vasos periféricos de membros inferiores. A conduta nesses casos é muito controversa. Se o paciente ele tem um fator predisponente ou um fator de risco, como por exemplo um câncer, em geral se faz anticoagulação. Agora, aqueles casos o paciente não tem absolutamente nada, é muito controverso a conduta, porque alguns trabalhos mostram que se fazer anticoagulação neste tipo de doente é mais prejudicial do que não fazer nada. E os mapas de perfusão de iodo, eles são muito bons, muito sensíveis para a detecção exatamente desses casos de êmbolos segmentares e subsegmentares. Então eles mostram muitas vezes, quando ainda não há alteração na janela de parênquima do paciente, alterações na microperfusão já consequentes a esses êmbolos pequenos em segmentos ou subsegmentos da artéria pulmonar. Nós temos aqui então alguns exemplos de embolia pulmonar aguda. Aqui no corte transversal você tem a falha de enchimento e o meio de contraste na periferia. Os americanos chamam isso de sinal Polo Mint, que é o formato de um doce, né, com um formato circular, semelhante a esse do corte transversal da arteríola preenchida por um trombo. Outro sinal, quando você tangencia o vaso no seu maior eixo, é o chamado de sinal do trilho de trem, em que você também tem aqui a periferia preenchida pelo meio de contraste e no centro o trombo. Quando você tem uma embolia importante, casos que nós denominamos de embolias maciças, às vezes você pode ver esse tipo de aspecto na bifurcação da artéria pulmonar, que é um êmbolo em cela. Então, um grande êmbolo aqui, olha, na porção mural da bifurcação da artéria pulmonar, dando esse aspecto de êmbolo em cela. Aqui, exemplos, né, daquela medição que determina critérios de gravidade ou não. A artéria pulmonar com um calibre normal de 22 milímetros e aqui uma artéria pulmonar, olha, com um grande trombo no ramo esquerdo, ocasionando uma dilatação secundária e um aumento para 30 milímetros de diâmetro, né? O normal até 29. Mesma coisa aqui, uma situação que eu tenho um coração normal, com a cavidade ventricular direita menor do que a esquerda, e outra em que eu tenho uma sobrecarga hemodinâmica grande consequente à embolia pulmonar. Isso leva a um aumento, olha, da cavidade direita. Quando você faz a relação ventrículo direito sobre ventrículo esquerdo, você tem um parâmetro que é acima de 1. Esse é um caso do hospital, mostrando aqui um sinal de Hampton, uma opacidade periférica em cunha, consequente a um infarto. E aqui na janela de mediastino, a gente nota, olha, essa área de consolidação heterogênea no centro. Isso causa um sinal que eu vou comentar mais à frente. E aqui a falha de enchimento, olha, do ramo direito da artéria pulmonar. O corte transversal desse caso mostrando o derrame pleural associado e aquela consolidação periférica em cunha, típica, né, dos pacientes que apresentam embolia com infarto. Esse centro heterogêneo, o menos denso, isso é característico das situações em que você tem infarto pulmonar e é o chamado sinal do halo reverso, ou halo invertido. Então você tem um anel de consolidação com uma área com menor densidade ou com densidade em vidro fosco no centro. Isso é o chamado sinal do halo invertido, também presente em doenças agressivas fúngicas como a mucormicose. Aqui um outro caso,
Notem que existe uma elevação da hemicúpula diafragmática direita, consequente à atelectasia dessa região, onde eu tenho, olha, diversas opacidades estriadas e consolidações de permeio. Olha aqui no perfil como é que essa hemicúpula subiu, e eu tenho algumas opacidades em correspondência no lobo inferior direito. Na janela de parênquima, a gente nota essas áreas em vidro fosco, preenchendo praticamente todo o volume do lobo, né? E uma consolidação heterogênea, olha, na periferia aqui do lobo médio. Também com aquele aspecto de halo invertido ou halo reverso. E na janela de mediastino, dessa angiotomografia, a gente consegue ver, olha, um grande trombo preenchendo a luz em um ramo aqui da artéria pulmonar direita. Notem que os ramos preenchidos por trombo, eles aumentam de tamanho e tem essa falha de enchimento aqui no centro. Outros ramos mais periféricos, observem que nem tem meio de contraste. A gente nem vê a opacificação do meio de contraste, que também é um outro sinal de embolia aguda. Esse terceiro caso, também mostrando o mesmo aspecto monótono, né, da embolia na radiografia simples de tórax. A gente não tem aqueles sinais mais evidentes, que em geral são consequentes a êmbolos muito grandes. A gente observa somente alterações inespecíficas de opacidades periféricas e estrias, né, e outras reticulares, em geral em região de lobos inferiores. E aqui na janela de parênquima a gente nota com maior resolução espacial que na verdade você tem tanto vidro fosco como tem também consolidações consequente a diversos êmbolos que devem estar presentes aqui em vasos, nesse caso dos lobos inferiores. A janela de mediastino dessa angiotomografia mostra que eu tenho preenchimento da luz, olha, de diversos segmentos periféricos da artéria pulmonar e a presença também de derrame pleural associado. Um outro caso em que eu tenho, olha, uma consolidação periférica com redução de volume do lobo inferior direito. Talvez tenha alguma coisa aqui também, olha, mal definida no lobo inferior do lado esquerdo. E aquela opacidade periférica, ela tem aquele aspecto típico do halo reverso, isto é, da periferia densa, com o centro menos denso, às vezes até em vidro fosco. A janela de mediastino mostra essa área de necrose aqui central, consequente ao infarto. E o êmbolo, olha, na periferia aqui desse vaso, que irriga parte do lobo inferior direito. Esse doente ele também havia feito uma complementação. Na época se realizava esse tipo de procedimento, isto é, a venografia de membro inferior por TC. Hoje em dia não se faz mais isso. Em que observa, olha, um trombo, um grande trombo aqui, ilíaco femoral, provocando obstrução do fluxo desse vaso. Olha a opacificação normal aqui do lado esquerdo e do lado direito, como ele está aumentado, e com aquele aspecto central hipodenso consequente ao trombo, né? Então, possivelmente se desprendeu daqui, aquele trombo que se alojou em ramos da artéria pulmonar. Mesma coisa aqui, opacidade periférica em doente internado, sempre lembrar a possibilidade de embolia pulmonar, ainda mais se associado a uma redução da transparência e atelectasia. E a gente nota dos dois lados, olha, aquele aspecto do halo reverso, a consolidação em anel, o centro menos denso, e a mesma coisa aqui, né? Então, esse tipo de achado em paciente internado com dispneia, que faz uma descompensação aguda, sempre deve levantar a possibilidade de embolia pulmonar. Nesse caso, tem que fazer angiotomografia. Esse era um outro paciente internado em que se tinham as suspeitas de embolia pulmonar, mas notem que na janela de parênquima eu não vejo consolidações, derrames ou alguns outros sinais que podem estar associados à embolia, mas o aspecto desse parênquima ele é bem heterogêneo. Ele tem bem aquele aspecto de padrão de atenuação em mosaico, que pode ser consequente a um aprisionamento aéreo, ou então a hipoperfusão arterial periférica.
E uma das causas para essa hiperperfusão é a embolia pulmonar. Então, no caso, não tinha sinais assim, muito evidentes de infarto no parênquima. Só que ele fez a angiotomografia e aí mostrou diversos êmbolos, diversos trombos preenchendo ramos principais, olha, principal direito e esquerdo, e também ramos segmentares e subsegmentares das artérias pulmonares. O interessante é que nesse caso se fez um mapa de perfusão e a gente nota essas áreas escuras aqui são áreas de redução importante da perfusão pulmonar, consequente àqueles êmbolos, aqueles trombos que eu mostrei anteriormente nas janelas mediastinas da angiotomografia. Aliás, dá para ver aqui, né? Essas áreas periféricas, olha, de falha de enchimento pela coluna meio de contraste, que é consequente a trombos nessas regiões. Então, pelo mapa de perfusão, eu consigo ver as áreas alteradas do parênquima, que na verdade não eram detectadas na janela de parênquima convencional da tomografia. Esse doente ele fez um controle por um outro motivo, 4 meses depois, já tinha tido alta, mostrando olha, a reperfusão daqueles segmentos acometidos da artéria pulmonar num doente que havia feito um episódio agudo 4 meses antes. Isso aqui é um outro paciente mostrando olha, diversos êmbolos subsegmentares, aquele aspecto em trilho de trem, ou aquele aspecto polomint, com derrames pleurais. Na janela de parênquima eu noto consolidações subpleurais associadas, né? Possivelmente já repercussão de infarto. Olha essa falha de enchimento aqui bem no centro de um vaso subsegmentar. E um outro recurso que você pode utilizar é reconstruir essas imagens em MIP. Quando você faz isso, eu tenho aqui, olha, uma definição muito boa, né, da ramificação das artérias pulmonares, mostrando aquelas falhas de enchimento, tanto aqui à esquerda como à direita, né? Então, esse é um procedimento que pode ser utilizado também quando eu quero ter uma visão panorâmica dessas falhas de enchimento. Uma outra situação em que você pode ter uma prevalência aumentada de embolia pulmonar nos pacientes com Covid. O doente que faz infecção por coronavírus, uma das consequências principais é que você tem sistemicamente um status inflamatório que leva à inflamação da parede dos vasos arteriais, uma endotelite, associada também por questões de aumento de citocinas, né, de fatores específicos, né, de coagulação, ao aumento da coagulação desses vasos periféricos. Então eu tenho microtromboses em profusão em diversos leitos vasculares, não só no pulmão, mas também em cérebro, rim, trato gastrointestinal, etc. Então a fisiopatologia desses êmbolos na embolia pulmonar está ligada a uma condição em que eu tenho essas microtromboses e essas endotelites. Em geral, está associado com quadros graves de Covid, então paciente que está no respirador, paciente que faz aquelas pneumonias em organização muito extensas. Em geral, são os doentes que têm uma chance maior de fazer complicações graves pela embolia pulmonar. Um outro dado importante que os pesquisadores viram ao longo do tempo é que esses trombos na embolia pulmonar eles se alojavam em vasos mais periféricos, então vasos centrais, tronco e artérias principais pulmonares é mais difícil você ver isso no paciente com Covid. E um outro dado também interessante é que eles têm menor frequência de doença trombovenosa periférica, isto é, trombos em membros inferiores, por exemplo, do que os pacientes não Covid. Então, essas duas constatações, isto é, maior prevalência de trombos periféricos no pulmão e menor prevalência de doença de trombose venosa profunda, levou-se a uma suposição de que esses trombos sejam trombos in situ, né? E há uma suspeita de que exista um aumento da agregação plaquetária associadas a esses trombos, o que faria com que o tratamento tradicional com
anticoagulante, como a heparina, fosse menos efetivo no paciente com o COVID. Os pacientes que tiveram alta, alguns trabalhos que estão saindo na literatura mostram que existe uma persistência daquelas hipoperfusões pulmonares, mesmo que elas não tenham repercussão em termos de embolia, mesmo que elas não sejam muito sintomáticas, mas doentes que tiveram alta, com poucos sintomas ou assintomáticos, ainda é mostrado que existe hipoperfusão pelos mapas de iodo, como nesse trabalho aqui, por exemplo. Eu tenho, a tomografia de parênquima praticamente normal, com pouquíssimas alterações. Em geral, eles têm aqueles vidros foscos residuais ou aquelas áreas de padrão de atenuação em mosaico bem leve. Mas a gente nota, por exemplo, nesses doentes daqui de cima, em relação ao outro controle que não tinha doença evidente, essas áreas de hipoperfusão, mesmo no paciente que teve alta após internação por infecção por coronavírus. O que explica parcialmente aquela hipoxemia, aquele cansaço, aquela fadiga crônica que o paciente continua a apresentar mesmo depois de tratada a doença. Diversos aspectos dessa aula eu comentei nesses podcasts do canal Medicine and Imaging. Então aqui foi dividido em 4 partes, porque é um assunto muito extenso, a última parte dedicada à Covid-19. Então quem tiver interesse pode acessar o Spotify e procurar pelo canal Medicine and Imaging, que vai encontrar essas discussões também em podcast sobre embolia pulmonar. Agradeço a paciência de todos e até a próxima.